Lucia Santos acordava todos os dias às 5 da manhã, vestia o uniforme azul que já conhecia de cor e caminhava pelos corredores de mármore da mansão mais imponente de Alphaville, como se fosse uma sombra. 20 anos servindo a família Monteiro. 20 anos limpando, cozinhando, organizando a vida de pessoas que mal notavam sua presença. Para eles, Lucia era apenas mais um móvel da casa. Útil, confiável, mas completamente invisível. Aos 45 anos, ela havia dedicado metade de sua vida àquela família. Chegara jovem, aos 25, trazendo apenas uma mala de roupa simples e um coração cheio de gratidão por ter encontrado trabalho. A mansão dos Monteiro era um universo à parte. Jardins que pareciam obras de arte, piscinas que brilhavam como safiras e quartos maiores que a casa inteira onde ela havia crescido no interior. Eduardo Monteiro, o patriarca da família, era um homem de 68 anos que construíra um império imobiliário com mãos de ferro e coração aparentemente de pedra. Alto, elegante, sempre vestido com ternos sob medida, ele circulava pela casa como um rei em seu castelo. Para Lucia, ele era simplesmente o Senhor. Uma figura distante que dava ordens secas e nunca olhava diretamente em seus olhos. Mas havia algo peculiar no comportamento de Eduardo em relação a Lucia. Enquanto outros empregados eram demitidos por pequenos erros, ela permanecia intocável. Quando colegas de trabalho comentavam que o patrão era cruel e exigente, Lucia se surpreendia. Com ela, ele sempre fora respeitoso, quase gentil. Nunca a havia tratado mal, nunca a havia humilhado como fazia com outros funcionários. Lucia morava no quartinho dos fundos da mansão, um espaço pequeno mas confortável que ela havia transformado em lar ao longo dos anos. Ali, nas noites silenciosas, ela se perguntava sobre seu passado. Órfã desde pequena, criada por uma tia que morrera quando ela completou 18 anos, Lucia não sabia nada sobre seus pais. A tia sempre desconversava quando ela perguntava, dizendo apenas que algumas coisas do passado eram melhor esquecidas. Nos últimos meses, Eduardo havia mudado. Lucia percebia como ele a observava quando pensava que ela não estava vendo. Eram olhares estranhos, carregados de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Às vezes, quando ela passava pela biblioteca onde ele trabalhava, escutava suspiros profundos, como se ele estivesse carregando um peso impossível de suportar. A rotina da mansão era interrompida apenas pelos filhos de Eduardo. Roberto e Marcela, dois adultos mimados que visitavam o pai apenas quando precisavam de dinheiro. Eles tratavam Lucia com a indiferença típica de quem nunca precisou limpar a própria sujeira. Mas ela havia se acostumado com aquela dinâmica. Era apenas mais um aspecto da vida que ela aceitara como destino. A primeira pista de que algo estava profundamente errado apareceu numa manhã de terça-feira, quando Lucia organizava a biblioteca de Eduardo. Entre os livros empoeirados, uma fotografia antiga escorregou de dentro de um volume sobre arquitetura. A imagem mostrava uma jovem de cabelos escuros, sorriso tímido e olhos que Lucia reconheceu imediatamente. Eram idênticos aos seus. No verso da foto, uma data, 1978, e um nome, Minha Amada Clara. Lucia sentiu o coração acelerar. Clara era o nome de sua mãe, a mulher que ela nunca conhecera, mas sobre quem a tia falava em sussurros carregados de tristeza. Que relação poderia existir entre sua mãe e Eduardo Monteiro? Os dias seguintes trouxeram descobertas ainda mais perturbadoras. Lucia começou a prestar atenção nos detalhes que sempre ignorara. Eduardo guardava no cofre do escritório documentos que ele manuseava com uma reverência estranha. Certa tarde, quando ele saiu para uma reunião, ela viu que havia deixado o cofre entreaberto. Dentro, além de contratos e escrituras, havia uma pequena caixa de veludo azul. A curiosidade venceu a prudência. Lucia abriu a caixa e encontrou uma aliança simples de ouro, gravada com 2 iniciais,
EM e CS. Eduardo Monteiro e Clara Santos, o sobrenome de sua mãe. A realidade começou a se desenhar diante de seus olhos como uma pintura macabra. Sua mãe havia sido casada com Eduardo Monteiro. As memórias fragmentadas que a tia compartilhara ao longo dos anos começaram a fazer sentido. Clara havia se envolvido com um homem rico quando era jovem. O relacionamento terminara tragicamente e ela morrera pouco depois do nascimento da filha. A tia sempre dizia que Clara fora abandonada por um homem poderoso que não assumiu as consequências. Eduardo começou a demonstrar sinais de que sabia que Lucia estava descobrindo a verdade. Ele a observava com uma intensidade crescente, e suas mãos tremiam ligeiramente quando ela entrava no escritório para a limpeza. Certa manhã, ela o encontrou segurando a mesma fotografia que havia encontrado entre os livros, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto envelhecido. A situação se tornou insuportável quando Roberto e Marcela chegaram para o jantar mensal. Lucia servia à mesa quando escutou Marcela comentar sobre a semelhança entre ela e alguém das fotos antigas da família. Roberto riu cruelmente, dizendo que toda empregada acabava se parecendo com a casa onde trabalhava por muito tempo. Eduardo ficou visivelmente tenso, suas mãos apertando o guardanapo com força contida. Naquela noite, Lucia não conseguiu dormir. Caminhou pelos jardins da mansão, sob a luz da lua, tentando processar as descobertas dos últimos dias. Quando voltou para seu quarto, encontrou um envelope que havia sido deslizado por debaixo da porta. Dentro, uma carta manuscrita com letra trêmula. Lucia, preciso lhe contar a verdade sobre quem você é. Encontre-me na biblioteca amanhã à meia-noite. Há algo que você precisa saber sobre sua mãe e sobre mim. Eduardo. A biblioteca da mansão nunca parecera tão imponente quanto naquela meia-noite. As prateleiras de mogno se erguiam como torres sombrias sob a luz dourada da luminária antiga. Eduardo estava de pé diante da janela, observando os jardins banhados pelo luar. Quando Lucia entrou, ele se virou lentamente e ela viu um homem completamente transformado. Não mais o patrão autoritário, mas um pai destroçado por 2 décadas de silêncio. Eduardo segurava nas mãos uma pasta de couro desgastada, como se carregasse o peso do mundo. Dentro dela, a história que mudaria para sempre a vida de ambos. Fotografias de Clara grávida, sorrindo radiante ao lado de um Eduardo mais jovem, certidões de nascimento, registros médicos e, principalmente, cartas. Centenas de cartas que Clara havia escrito para ele durante a gravidez, todas retornadas sem serem abertas. A verdade se desdobrou como uma tragédia shakespeariana. Eduardo e Clara haviam se apaixonado perdidamente quando ela tinha apenas 19 anos. Ele, herdeiro de uma família tradicional. Ela, filha de um operário da construção civil. O amor deles era genuíno, mas impossível aos olhos da sociedade da época. Quando Clara engravidou, a família de Eduardo a pressionou com ameaças e chantagens. Eduardo havia sido covarde. Pressionado pelo pai tirânico e pela mãe manipuladora, ele abandonou Clara quando ela mais precisava dele. Ofereceu dinheiro, tentou convencê-la a resolver a situação, mas ela se recusou. Clara desapareceu de sua vida, levando consigo a criança que carregava. Eduardo nunca mais a viu, mas nunca parou de procurar. As lágrimas rolavam pelo rosto envelhecido, enquanto Eduardo contava como descobriu que Clara havia morrido de complicações no parto. A filha havia sido criada por uma tia distante. Durante anos, ele contratou detetives para encontrar a criança, mas o rastro sempre se perdia. Até o dia em que uma jovem de 25 anos apareceu em sua porta, procurando emprego como doméstica. Lucia Santos, o sobrenome da mãe, o rosto de Clara, os mesmos olhos castanhos que o assombravam há décadas. Eduardo soube imediatamente quem ela era. Mas como poderia revelar a verdade?
Como explicar que a contratara não por suas qualificações, mas porque era a filha que ele abandonara antes mesmo de conhecer? 20 anos se passaram em uma dança cruel entre pai e filha, que não se reconheciam. Eduardo a protegia silenciosamente, garantindo que ela nunca fosse maltratada, que tivesse estabilidade, que permanecesse perto dele. Lucia cresceu sob seu teto, sem saber que aquele homem distante era o pai que a abandonara antes do nascimento. A revelação ecoou pela biblioteca como um trovão. Eduardo se ajoelhou diante de Lucia, segurando suas mãos como se pedisse perdão por uma vida inteira de erros. Ela olhou para aquele homem, seu patrão, seu pai, o covarde que abandonou sua mãe, o protetor silencioso que a abrigou por 2 décadas. As emoções se chocavam em seu peito como ondas furiosas: raiva, alívio, tristeza, amor, ódio, gratidão. Naquele momento, sob o peso da verdade, nem pai nem filha sabiam se aquela revelação os salvaria ou os destruiria para sempre. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções que nenhum dos dois sabia como navegar. Lucia oscilava entre a fúria de uma vida roubada e a estranha sensação de pertencimento que nunca havia experimentado. 20 anos servindo ao próprio pai. 20 anos sendo tratada como empregada pelo homem cujo sangue corria em suas veias. A ironia era cruel demais para ser digerida facilmente. Eduardo se transformou da noite para o dia. O homem autoritário e distante desapareceu, substituído por um pai desesperado, tentando compensar décadas de ausência. Ele a observava com olhos que misturavam culpa e adoração, como se Lucia fosse um milagre e uma maldição ao mesmo tempo. Cada movimento dela pela casa era acompanhado por seu olhar carregado de arrependimento. A dinâmica da mansão mudou de forma sutil, mas profunda. Eduardo não conseguia mais dar ordens a Lucia. As palavras emperravam em sua garganta quando tentava manter a formalidade de patrão. Ela, por sua vez, se sentia perdida entre 2 mundos. Não era mais apenas uma empregada, mas ainda não sabia como ser filha de um milionário que a abandonara antes mesmo de nascer. As noites se tornaram um momento mais difícil. Lúcia deitava em seu quartinho dos fundos, o mesmo lugar onde dormira por 2 décadas, e se perguntava quem ela realmente era. A empregada dedicada havia sido uma mentira? A órfã abandonada era sua verdadeira identidade? Ou seria ela a herdeira de um império que nunca soube que lhe pertencia? Eduardo começou a deixar presentes discretos na porta do quarto dela. Não joias caras ou objetos ostensivos, mas lembranças significativas. Uma foto da mãe que ela nunca vira, cartas que Clara havia escrito durante a gravidez, pequenos objetos que pertenceram à mulher que morreu para lhe dar vida. Cada presente vinha acompanhado de um bilhete manuscrito, sempre pedindo perdão, sempre explicando um pedaço da história que ele havia guardado por tanto tempo. A primeira grande crise veio quando Roberto e Marcela descobriram a verdade. A reação foi explosiva e previsível. Como aceitar que a empregada doméstica era, na verdade, sua meia-irmã? Como processar que ela tinha direitos iguais à herança que sempre consideraram exclusivamente sua? O ódio e o desprezo que sempre demonstraram por Lucia se intensificaram, temperados agora pelo medo de perder parte da fortuna familiar. Eduardo enfrentou a fúria dos filhos com uma determinação que surpreendeu a todos. Pela primeira vez em sua vida, ele escolheu Lucia acima dos interesses dos outros filhos. Não permitiu que a humilhassem. Não tolerou que questionassem seu lugar na família. A paternidade tardia o transformou em um protetor feroz, tentando compensar 20 anos de omissão. Lucia observava essas dinâmicas familiares como uma estranha em terra estrangeira. Ela havia passado 2 décadas invisível e agora se tornara o centro de uma tempestade emocional que não sabia como controlar. Parte dela
queria fugir, voltar para a simplicidade de sua vida anterior. Outra parte, mais profunda, começava a sentir algo que nunca havia experimentado: a sensação de pertencer a algum lugar. O processo de cura começou lentamente, através de pequenos gestos e conversas cuidadosas. Eduardo contava histórias sobre Clara, revelando detalhes do amor que ele havia desperdiçado por covardia. Lucia começou a entender que sua mãe havia sido verdadeiramente amada, mesmo que abandonada. E aos poucos, ela começou a vislumbrar a possibilidade de perdoar o pai que havia encontrado tarde demais. O momento decisivo chegou de forma inesperada, como costumam chegar as grandes transformações da vida. Eduardo sofreu um infarto durante uma reunião de negócios e foi levado às pressas para o hospital. Enquanto ele lutava entre a vida e a morte na UTI, a realidade crua se impôs sobre toda a família. Era hora de tomar decisões que não poderiam mais ser adiadas. Roberto e Marcela se movimentaram como abutres, convocando advogados e discutindo testamentos antes mesmo de saber se o pai sobreviveria. Para eles, a possível morte de Eduardo representava apenas uma questão de divisão de patrimônio. Lúcia, por sua vez, descobriu uma dor que não sabia que existia: o medo de perder o pai que acabara de encontrar. No quarto do hospital, Eduardo flutuava entre a consciência e o delírio. Nos momentos lúcidos, seus olhos procuravam desesperadamente por Lucia. Ela permanecia ao lado da cama, segurando a mão enluvada do homem que fora seu patrão e agora era seu pai. 20 anos de distância se dissolviam naquele toque simples, carregado de todo o amor não expresso e todo o tempo perdido. Foi durante uma dessas vigílias que Eduardo tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Chamou seu advogado particular ao hospital e, na presença de Lucia, Roberto e Marcela, anunciou sua intenção de alterar completamente o testamento. A fortuna bilionária seria dividida igualmente entre os 3 filhos. Lucia Santos se tornaria oficialmente Lucia Monteiro, herdeira legítima do império que ajudara a construir com suas próprias mãos durante 2 décadas. A reação foi explosiva. Roberto ameaçou contestar a decisão na justiça, alegando que o pai não estava em plenas faculdades mentais. Marcela acusou Lucia de manipular um homem moribundo para se beneficiar. As palavras venenosas ecoaram pelo corredor do hospital, revelando a verdadeira natureza de pessoas que ela observara de longe por tanto tempo. Mas foi a reação de Lucia que surpreendeu a todos. Ela se levantou calmamente, olhou para os meio-irmãos que a desprezavam e depois para Eduardo, que a observava com expectativa e medo. Com a voz firme, ela pronunciou as palavras que mudaram tudo. Ela não queria a herança, não queria o dinheiro, não queria ser uma Monteiro se isso significasse destruir uma família, mesmo uma família que nunca a aceitara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a observava com uma mistura de orgulho e desespero. Tinha encontrado uma filha de caráter íntegro, mas estava prestes a perdê-la novamente por sua própria covardia em não ter sabido educar os outros filhos. Roberto e Marcela se entreolhavam, confusos pela rejeição de uma fortuna que qualquer pessoa cobiçaria. Eduardo estendeu a mão trêmula em direção a Lúcia, e quando ela a segurou, ele sussurrou as primeiras palavras de pai que ela ouviria na vida: que ela poderia rejeitar a herança, mas nunca deixaria de ser sua filha. Que ele passara a vida inteira sendo um homem rico e miserável, mas que ela o havia tornado pai de verdade nos últimos meses. Que o perdão dela valia mais que todo o império que construíra. Naquele momento, no silêncio de um quarto de hospital, uma empregada se transformou definitivamente em filha, e um milionário descobriu que a maior riqueza de sua vida havia estado servindo café em sua mesa por 20 anos. Eduardo sobreviveu ao infarto, mas a experiência o transformou profundamente.
Quando recebeu alta do hospital 3 semanas depois, não era mais o mesmo homem que havia construído um império à custa de relacionamentos destruídos. A proximidade da morte lhe ensinara que tempo perdido nunca retorna e que amor genuíno vale mais que qualquer fortuna acumulada ao longo de uma vida. A primeira mudança foi simbólica, mas poderosa. Eduardo demoliu a parede que separava o quartinho dos fundos do resto da mansão, criando uma suíte digna para Lucia no andar principal. Ela resistiu inicialmente, mas acabou aceitando quando compreendeu que aquele gesto representava muito mais que uma mudança de acomodação. Era o reconhecimento oficial de seu lugar na família. Roberto e Marcela enfrentaram uma escolha difícil: aceitar Lucia como irmã ou perder o pai definitivamente. Eduardo deixou claro que não toleraria mais desrespeito ou humilhação direcionados à filha que ele havia negligenciado por tanto tempo. Gradualmente, principalmente depois que Lucia demonstrou interesse genuíno em aprender sobre os negócios da família e contribuir para o império, a hostilidade cedeu lugar a uma convivência respeitosa, se não calorosa. A transformação mais notável aconteceu na própria Lúcia. A mulher, que durante 20 anos havia caminhado pelos corredores da mansão como uma sombra, começou a ocupar espaços com a dignidade natural de quem finalmente descobriu seu valor. Ela manteve a simplicidade que sempre a caracterizou, mas desenvolveu uma confiança que vinha do reconhecimento de sua identidade verdadeira. Eduardo insistiu em oficializar a mudança do sobrenome. Lucia Santos se tornou legalmente Lucia Monteiro, não apenas como herdeira, mas como filha reconhecida. A cerimônia foi simples, realizada no cartório com apenas os familiares presentes, mas carregada de emoção. Quando o escrivão perguntou se ela aceitava o nome do pai, Lucia olhou nos olhos de Eduardo e sussurrou um sim, que curou feridas de 2 décadas. A gestão da empresa familiar ganhou uma nova dinâmica. Lucia trouxe uma perspectiva única. Ela conhecia intimamente o funcionamento da casa, as necessidades reais das pessoas, a diferença entre ostentação e conforto. Suas ideias sobre investimentos em habitação popular e programas sociais deram uma nova direção aos negócios, tornando o Império Monteiro não apenas lucrativo, mas também socialmente responsável. O relacionamento entre pai e filha evoluiu naturalmente. Eduardo se tornou o pai protetor e carinhoso que nunca pôde ser, enquanto Lucia descobriu o prazer de ter alguém que se preocupava genuinamente com seu bem-estar. Eles desenvolveram rituais próprios, caminhadas matinais pelos jardins, onde ele contava histórias da mãe dela, jantares onde discutiam os negócios como parceiros, tardes na biblioteca onde ele a ensinava sobre arte e literatura. A última grande mudança veio quando Lucia decidiu usar parte de sua herança para criar uma fundação em nome da mãe. O Instituto Clara Santos ofereceria apoio a mães solteiras abandonadas por parceiros, garantindo que outras mulheres não passassem pelo sofrimento que sua mãe enfrentou. Eduardo não apenas apoiou a iniciativa, como se tornou o principal financiador, vendo naquele projeto uma forma de honrar a memória da mulher que ele havia amado e abandonado. Nos fins de tarde, quando o sol dourado banhava os jardins da mansão, Eduardo e Lucia se sentavam na varanda principal, não mais como patrão e empregada, mas como pai e filha que haviam encontrado um ao outro tarde demais, mas ainda há tempo de construir uma história de amor e redenção que valeria por todas as décadas perdidas. 5 anos se passaram desde aquela noite na biblioteca, quando a verdade finalmente veio à tona. Eduardo Monteiro, agora com 73 anos, celebrou seu aniversário cercado por uma família que aprendeu o verdadeiro significado de amor incondicional.
A festa aconteceu nos jardins da mansão, decorados não com a ostentação típica de eventos milionários, mas com a simplicidade elegante que Lucia sempre apreciou: flores do próprio jardim, luzes suaves e a presença calorosa de pessoas que realmente importavam. Papai, como Lucia agora o chama naturalmente, se tornou avô de 2 netas, as filhas que ela adotou através da Fundação Clara Santos. Meninas órfãs que encontraram em Lucia a mãe que perderam, e em Eduardo o avô que as enche de carinho sem nunca compensar com excessos. A mansão, antes silenciosa e formal, hoje ecoa com risadas infantis e corridas pelos corredores de mármore. A transformação do Império Monteiro surpreendeu o mercado imobiliário. Sob a liderança compartilhada de Eduardo e Lucia, a empresa se especializou em habitação social de qualidade, criando empreendimentos que dignificam famílias de baixa renda em vez de explorá-las. Aprendi que verdadeira riqueza se constrói elevando outros, não pisando neles. Eduardo costuma dizer em entrevistas, sempre creditando essa sabedoria à filha que o ensinou sobre humildade. Roberto e Marcela encontraram seus próprios caminhos para a redenção. Roberto se casou e se mudou para o exterior, onde administra os negócios internacionais da família com uma perspectiva mais humanizada. Marcela descobriu vocação para trabalho social e hoje coordena os projetos educacionais da Fundação Clara Santos. A relação entre os irmãos não é calorosa, mas é respeitosa e funcional. Eles aprenderam que família verdadeira se constrói através de escolhas diárias, não apenas laços sanguíneos. A história de Lucia se tornou lenda inspiradora no meio empresarial brasileiro. A empregada que descobriu ser herdeira e escolheu usar sua posição para transformar vidas, virou exemplo de liderança ética. Ela recebe convites para palestras em universidades e eventos corporativos, sempre enfatizando que dignidade não depende de origem social, mas de caráter e propósito. Eduardo mantém um ritual tocante. Toda noite, antes de dormir, ele visita o quarto de Lucia para dar boa noite. Não por imposição ou formalidade, mas pela pura alegria de poder exercer a paternidade que desperdiçou por tanto tempo. Boa noite, minha filha, ele diz, e essas palavras simples carregam 2 décadas de amor represado e gratidão infinita. O quartinho dos fundos onde Lucia morou por 20 anos foi transformado em memorial da Fundação Clara Santos. As paredes exibem fotos de todas as famílias que já foram ajudadas, e uma placa na entrada diz: "Aqui viveu uma mulher que provou que o amor sempre encontra um jeito de se manifestar, mesmo quando demora uma vida inteira para ser reconhecido." Na biblioteca, onde a verdade finalmente foi revelada, Eduardo mantém sobre a mesa 3 fotografias. Uma de Clara grávida, radiante de felicidade, uma de Lucia criança, sorrindo nos braços da tia que a criou, e uma recente de pai e filha, abraçados no jardim da mansão, 2 sobreviventes de uma história de abandono que se transformou em redenção. Algumas pessoas nascem em famílias, Lucia disse em sua última entrevista. Outras constroem famílias a partir de escombros emocionais. Nós escolhemos a segunda opção e descobrimos que amor tardio pode ser tão poderoso quanto amor precoce, se for verdadeiro. Se essa história te tocou, se inscreve no canal.